pessoal, vamos à nossa terceira lição de Esperanto por textos. Então vou resumir alguns pontos muito importantes que já aconteceram por aqui. Os numerais, vamos aprender mais alguns deles. Uno, du, tri, kvar, kvin. Agora o ses, sep, ok, nau, dec. Muito importante saber esses numerais, porque vocês vão ver que todos os outros demais numerais são derivados deles. Além disso, vamos dar uma revisada aqui na pronúncia. O de facila, o nosso tso, o C, em Esperanto é facila, TS. O ch, o cho como chemizo. O G é sempre G. Por exemplo, a palavra geografia em Esperanto é geografio. O jo tem essa pronúncia, giardeno, né? É a pronúncia que a gente pronuncia em português, D na frente de I, di. Então é o jo, giardeno. O ro é um simples sopro antes do resto da palavra, homo. E o ro, sim, esse é mais forte, é uma letra mais rara em Esperanto, mas ela existe, por exemplo, como em eco, né? Erro. O J é em justa. O J ele é pronunciado como i breve, mas tem o J parecido com o nosso J, que ele tem o chapeuzinho também, é jornalo. E o S, esse é problema, hein? Porque em português, quando está entre vogais, como é o caso de lasse, deixar, em Esperanto, lasse, tem que pronunciar S mesmo, não pode transformá-lo em Z. Porque Z, Z, S é S. Tem o show, que vocês já conhecem, de estono, e o U e o O. O O, como o IJ, tem sons de vogal, mas tem sons de vogal, mas eles formam semivogais em Esperanto. Eles são, na verdade, consoantes. Por exemplo, o U sozinho é uma vogal, e vogal não combina com vogal em Esperanto formando sílabas. E acaba uma palavra como essa, praulo, que significa antepassado, praulo, em Esperanto, o U ele se separa do A e se pronuncia uma outra vogal, uma outra sílaba, e nesse caso nós temos três sílabas, pra, u e lo, como é paroxítono em Esperanto, é pra, u, lo, o acento cai aí. O O, ele forma ele é uma consoante, então ele nunca forma uma sílaba sozinho. Então aqui nós temos duas sílabas, ancal, e o acento cai na primeira, ancal. O O ele tem essa conotação. Vamos ao acento tônico, só lembrando que o acento tônico é sempre paroxítono. Então é Ludovico, chambro, é onde caem as sílabas, a acentuação em Esperanto. Já vimos que o verbo tem três terminações principais, duas terminações principais, o as, que é o presente, o is, que é o passado, agora vamos dizer o futuro, os. Com isso, você tem a conjugação praticamente completa do Esperanto. Mi cantos, eu cantarei. Correlativos, nós já aprendemos o que o e o que é. Mas vamos dizer agora o que é o que. E o que é como e o que é quando. Vamos, aos poucos, dentro das fases, aprendendo esses correlativos. Palavras invariáveis, nós já aprendemos yen, que é ex, sur, que é sobre, lá, que é o artigo definido, o yam, que é já, o kai, que é i, o que é a conjunção integrativa em frases substantivas, né? O que, al, que é para, kun, que é com, antal, que é à frente de, antal, per, que é por meio de que é o que indica la vivo de Petro, a vida de Pedro, por exemplo, né? O genitivo, e o apod, que é junto a. Nós aprendemos que as palavrinhas terminadas em o são substantivos, terminam em a são adjetivos e terminam em
em E são advérbios derivados. Por exemplo, dangere, bone. Mas nem todo advérbio em Esperanto é terminado em E. Veja aí acima, por exemplo, nós podemos ter outros advérbios, como, por exemplo, como hoje, que é rodiam, rieram, que é ontem, são advérbios e não terminam em E. Nós temos o plural, que é sempre terminado em J, né? Bela e pomo, e vocês viram que a gente pode colocar o plural tanto no... devemos colocar o plural tanto no adjetivo que qualifica o substantivo, e aí no substantivo também, quando ele já está pluralizado. Nós temos o acusativo. Lembram daquele Shimanjas bonan chocoladon? Então, tanto o adjetivo quanto o substantivo que recebem a ação, no caso de ser comido por ela, devem levar o acusativo. Começando a leitura, vamos à primeira frase. La birdoj flugas nun, kaj la canto de la birdoj estas agrabla. Né? Temos que o verbo flugi é voar, birdo vocês já sabem que são pássaros, mais uma palavra invariável em Esperanto, né? No caso agora um advérbio, e não termina em E, né? Porque só os advérbios derivados terminam em E. Nun, agora. Kaj la canto de la birdoj estas agrabla, né? Então, da mesma forma nas estruturas anteriores, né? E o canto do pássaro dos pássaros é agradável. Vamos a uma segunda frase, já entrando agora o acusativo aqui, de akvon. Donu al la birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. De acusativo, o acusativo vem proveniente desse verbo, que é um comando, né? Dê aos pássaros, água. Essa água sofre ação de ser dada, então leva um N. Dono ao la birdoj akvon. Por quê? É o nosso famoso porquê junto, né? Porque ili volas trinki. Ĉar ili volas trinki, porque eles querem beber. Mesma forma, né? Um verbo conjugado, ele é seguido de outro verbo no infinitivo, também em português. Então, dono alla birdoj akvon, ĉar ili volas trinki. Dê aos pássaros água, porque eles querem beber. Ni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. Então vejam o per, que é por meio de, né? Nunca pode ser com aqui. Nós vemos pelos olhos e ouvimos pelas orelhas. Bonaj infanoj lernas rapide. Então, boas crianças, crianças boas, dedicadas, né, no caso, lernas, aprendem rapidamente. É uma derivação do adjetivo rapida, rapide, rapidamente. Ou aprendem rápido. Também, em português, rápido, tanto é adjetivo quanto advérbio, né? Alexandro ne volas lerni, tial mi admonas Alexandron. Aqui é interessante essa frase, porque Alexandre não quer aprender. Tial, por causa disso, eu estou advertindo o Alessandro. Admonas, existe o verbo admoestar em português, pouco usado, mas é um verbo que tem a mesma origem do admonas em Esperanto, que significa repreender no caso. Então, por que char aqui e por que tial aqui? Char é alguma coisa que já aconteceu no passado, é uma causa. Por isso que você tem que dar água para os pássaros, porque eles já estavam com sede. Char. Agora,
a razão, né, de eu estar admoestando o Alexandre, né, Tial, por causa disso, eu estou justificando, né, por que eu estou repreendendo o Alexandre. Então eu uso Tial por causa disso. A outra frase, della patro mi ricevis libron. Do pai eu recebi um livro, né? O ato de receber o livro me leva a ter um acusativo aqui, ó. Della patro mi ricevis livro. Então eu recebi um livro do meu pai. Kai della frato mi ricevis plumon, uma caneta. Eu recebi uma caneta de meu irmão. Mi venas de la avo kai mi iras nun ao la onclo. Eu venho, origem, né? De la avo é uma das formas de se dizer o de em Esperanto, designando a origem, não só de posse, né? La libro, mia libro, la libro estas de Paulo. Então, essa é de posse, né? E aqui no caso de origem. Mi venas de la avo. Eu estou vindo do avô. E da casa do avô, né? Kai mi iras nun, agora, ao la onclo, a casa do tio. La patro ne legas libron, sed li scribas letteron. O pai não escreve um livro, ele escreve uma carta. Pode ser até longa, quase um livro, né? Mas ambos recebem o acusativo porque sofrem a ação, né, de serem tanto lido quanto escrito. Então, são verbos que indicam ação. E o agente é o la patro, e aqui ele, né, li. Vamos ler mais um pouco. La blanca papero jam ne kuŝas sur la tablo. Quer dizer, o papel branco já não está deitado, né, sur la tablo, sobre a mesa. La patro donis al mi dolĉan pomon, né? Aqui é o objeto direto, acusativo. Dolĉan pomo, o pai, o sujeito. Donis é dar, o pai deu, no passado. A mim, então eu quero falar desse a mim. Quer dizer, em Esperanto, os pronomes pessoais, eles podem ser usados da mesma forma, tanto no caso oblíquo quanto no caso reto, né? E aqui são basicamente eles em Esperanto: mi, eu, vi, tu, li, ele, she, ela, di. É o caso do it do inglês, é para uma situação neutra, em que não se quer dizer o sexo ou não tem sexo feito uma coisa, né? Mas pode ser usado para uma criança que você não sabe o sexo dela. Lá em Fano não tem o sexo tão explícito, então diria di no caso. Mas é mesmo assim a tendência é dizer li ou she, ele ou ela. Ni, nós, vi, vós, ele, eles, elas. Tanto usado no caso reto quanto no caso oblíquo, ou após preposição, né? Claro que no caso oblíquo leva um N, são pronomes, eles levam um N, eles substituem um substantivo, e aí vocês vão ter a oportunidade de ver o uso do acusativo em cima desses pronomes. Racconto al mia iuna amico belan historio. Bom, apareceu um mia, racconto é contar. Al, para, mia iuna amico, jovem, amigo, belan historion. A história recebe a ação de ser contada, então você conta para o meu jovem amigo. O que eu quero dizer é esse mia aqui, ó. Basta pôr um adjetivo no final de cada um dos pronomes que você já tem o pronome possessivo, né? Racconto al mia iun amico, ao meu, né? Mi amas obstinain homo. Outra forma de acusativo, que não é outra forma. Aqui, quando nós temos o plural,
O acusativo vem depois, vem aqui depois do J, depois do plural, né? Me amas obstinain homon. Eu gosto de seres humanos obstinados, né? Decididos a fazer coisas. Me desiras alvi bonantagon. Isso é interessante, porque vai dar origem. Por que nos comprimentos que a gente usa em Esperanto, eles têm acusativo? É porque, na verdade, subentende-se essa parte. Eu desejo a você. Como eu desejo a você um bom dia, o bom dia ele está na posição de receber a ação. Então ele leva acusativo. Então aí aparece bonan matenan, boa manhã, que normalmente se usa em Esperanto. Não é só bom dia é mais à tarde, lá depois das 10 horas da manhã. Mas bonan matenan quando acorda, né? Joian feston, quer dizer, joian é alegre, feliz. Uma festa feliz. Eu estou desejando a você uma festa feliz. Joian feston, me desiras alvi. Que é joia festo? Aqui não tem desejo, aqui é uma constatação. Que festa feliz, né? Estas rodiam. Rodiam é uma bela festa. Esse que ele pertence àquela familhinha lá dos que, né? Mas esse é mais para falar da qualidade das coisas, né? A gente traduz em português por quê, mas ele é relativo à qualidade. Quando você quer qualificar algo, você usa o kia. En latago nividas la helan sun, o sol é claro, né? Helan, muito claro, que dá uma ideia brilhante, né? Não brilhante no caso, aqui é claro mesmo. Ele recebe acusativo porque ele sofre a ação de ser visto por nós. Caem la nocto, nividas, e durante a noite, né? E à noite, nividas, la palan, pálida, né? Lunum, a lua pálida. Cai, de novo aqui, o acusativo, né? De um plural. Cai la belain steloin. Veja que o N em Esperanto, ele nunca é pronunciado nasalizado. Dolĉan, pomon, belan, belain, stelojn. Coloque ele dobrado, N, e você nunca vai errar isso. É como se tivesse que pronunciar dois N's juntos. Esse é o macete para os brasileiros de fala portuguesa, porque o português a gente nasaliza muito o N e nem nota que está nasalizando, né? Então é muito comum a gente, por exemplo, nesse caso aqui, ó, fala o N saindo pelo nariz, é blanca. Isso é o som do Esperanto. O N tem que ser como se fosse dois N's. Blanca. La papero estas tre blanca, kaj la neĝo estas pli blanca. Então, tre aqui, muito. É um advérbio que indica muito. Nós vamos ver os comparativos agora. Então, o papel é muito branco e a neve é mais branca, né? Pli grande, outro advérbio que não termina em e, né? Que é um advérbio original, né? Lacto estas pli pura ol vino. Então aqui é uma comparação. É mais nutritivo do que o vinho. O leite é mais nutritivo que o vinho. Mi havas pli freshan panon. Eu tenho um pão mais fresco do que você. Né? Olve. Ne, vi errara, Senhor. Não, você está errando, Senhor. Você erra, Senhor. Esse está errando do português, que a gente adora usar gerúndio, Esperanto não, é direto. Conjuga-se o verbo, ele já é presente, né? A gente não precisa ficar usando ele está errando, ele está mais fresco, não. Ele é fresco e pronto. Ne vi errara, Senhoro, via pano estas malpli freŝa ol mia.
O seu pão é menos fresco do que o meu. Bom, nós estamos aprendendo agora o mal. Mal, ele praticamente duplica as palavras em Esperanto, porque é o antônimo. O antônimo em Esperanto é feito com mal. Então, pli é muito e malpli. Olha que tem que se falar malpli. A nossa tendência do português é falar malpli, mas está errado. É malpli. Então, malpli é ao contrário, é menos. Menos fresco do que o meu. Então, vocês vão ver que bela é bonito, malbela é feio, alta é alto, malalta é baixo e assim por diante. El significa do que. Aí, de um conjunto, ele, na verdade, é uma preposição que faz com que desse conjunto eu tire um. El tiui mia infanoi, de todos os meus, de todas as minhas crianças desse conjunto, Ernesto estas la plei una. Então, dentre todos esses, o Ernesto é o mais jovem, né? Então é o comparativo de superioridade aqui, né? Mi estas, aqui é comparativo de igualdade, ó. Mi estas, tanto quanto. Mi estas tiel forta kiel vi. Eu sou tão quanto. Tão forte quanto você. El tiui miai fratoi Antônio estas la malplei saĝa. Então, de todos os meus irmãos, o Antônio é o menos sábio, o menos inteligente, vamos dizer assim. No caso, sábio e inteligente. Muito bem, gente. Estamos terminando essa lição, a terceira. E vamos a uma indicação que nós temos a dar para você, que é o Vortaro do Túlio Flores, que é o mais completo que existe em língua portuguesa, disponível gratuitamente na internet, né?